Então, eu vou dar início ao trabalho, né, nosso seminário sobre a fisiologia da dor. Então, começando pelo que é a dor. A dor tem uma definição pela CIASP, que seria uma experiência sensorial e emocional desagradável, aquela associada a dano real ou potencial de risco. Os pontos importantes para essa definição, que eu achei de relevância, é a experiência sensorial e emocional, onde fala que a dor não é uma experiência somente sensorial, mas também algo emocional. Associada a dano real ou potencial, onde a dor pode ocorrer mesmo sem um dano tecidual evidente, né, nas dores neuropáticas e psicogênicas. Semelhança com a dor associada a dano, que permite incluir casos onde não tem uma lesão visível, né, uma lesão tecidual, mas a experiência do paciente é comparável à da dor real. A função fisiológica da dor. Bom, a dor tem duas funções fisiológicas, né, como mecanismo de proteção e também como sistema de alarme. O mecanismo de proteção tem a intenção de prevenir danos teciduais e também, se o dano já foi feito, evitar a progressão desse dano. E para isso existem alguns mecanismos. Quais? Então eu separei três que eu achei de mais relevância, que são as reações motoras rápidas. Então, por exemplo, tu toca numa superfície muito quente, tu vai retirar rápido a mão para não continuar com essa dor. Comportamento de evitação, ou seja, a pessoa começa a associar lugares ou situações que causam dor a ela, e aí começa a evitar esses lugares ou situações. E também a imobilização de áreas lesionadas, onde tu tem uma dor contínua que leva o indivíduo a evitar o uso da área lesionada. Isso é comum em cirurgias, né, ali quando tem uma fratura ou uma lesão muscular, porque facilita a cicatrização dessa lesão. Agora a dor como sistema de alarme, né, como eu falei anteriormente, ela é um alarme biológico que pode indicar dano tecidual real, né, como um corte, queimadura ou fratura, e um dano tecidual potencial, por exemplo, uma distensão de alça, uma isquemia ou uma inflamação. Esse alerta estimula respostas conscientes e inconscientes para promover o agente nocivo, para remover o agente nocivo e proteger a área que está acontecendo o problema. Alguns exemplos clínicos são a dor isquêmica, por exemplo, né, a angina, onde vai ter uma diminuição da oxigenação do, do miocárdio, e aí pode ter um infarto. Dor abdominal intensa, né, que pode alertar apendicite, pancreatite ou obstrução intestinal. Dor inflamatória, que indica que há liberação de mediadores inflamatórios e que o corpo está respondendo a uma agressão. Diferença entre dor e nocicepção. Eu fiz essa tabela que eu acho que fica de melhor compreensão tanto para mim, que estou explicando, quanto para a pessoa que está assistindo. Eu primeiro defini a definição, né, de dor e nocicepção. A de dor eu já falei anteriormente. E a de nocicepção fica uma nova definição, né, que é um processo fisiológico de detecção e estímulo nocivo. A natureza da dor é subjetiva e a da nocicepção é objetiva e fisiológica. Agora, os componentes da dor e da nocicepção. O componente da dor é sensorial, emocional, cognitivo e comportamental, e já o da nocicepção é puramente sensorial. E agora eu fiz duas perguntas que eu adicionei nessa tabela que eu acho que ajuda a compreender também a diferença. A dor envolve o cérebro, já a nocicepção não é necessário o envolvimento do cérebro. E a segunda pergunta é: pode ocorrer sem lesão? A dor, sim, né? Como eu falei anteriormente, na dor neuropática ou psicogênica. E na nocicepção, não. Precisa de um estímulo físico nocivo. Tipos principais da dor. Eu primeiramente vou falar da diferença entre dor aguda e crônica. A dor aguda tem um início súbito, né, relacionado à lesão tecidual recente. É uma dor protetiva que alerta e previne o dano. E um exemplo são fraturas, cirurgia, queimadura e apendicite. A dor crônica é uma dor persistente, né, uma dor contínua, que dura além do tempo esperado de cicatrização, que é um tempo de mais de 3 meses. É uma dor mal adaptativa, né, que perde a função protetora. E um exemplo é a dor lombar crônica, a fibromialgia, a neuralgia pós-herpética. Tipos principais da dor. De novo, né? Agora dor somática e visceral. A dor somática afeta ali os tecidos somáticos, pele, músculos, ossos e articulações, e é uma dor bem localizada, aguda e latejante. Agora a dor por fratura, contusão e artrite. Já a dor visceral são órgãos internos, né, vísceras torácicas, abdominais e pélvicas. É uma dor difusa, mal localizada, profunda e acompanhada de náusea, sudorese ou alterações autonômicas. A dor visceral é uma dor da cólica renal, da apendicite, da pancreatite, né, sendo os exemplos. E envolve fibras viscerais, que convergem em neurônios somáticos, que é o que explica a dor referida. Então, tu ter uma dor no maxilar tendo um infarto, por exemplo. Agora, a dor neuropática e nociceptiva. A dor neuropática tem uma origem, né, lesão ou disfunção do sistema nervoso somatosensorial central periférico. Não depende do estímulo nocivo externo. As características típicas são a queimação, choque, formigamento, hiperalgesia, alodinia. E os exemplos são a neuralgia do trigêmeo, neuropatia diabética e lesão medular.
Já a dor nociceptiva tem a origem da ativação de nociceptores por dano tecidual real, integridade neural preservada, e tem dois subtipos: somática, como exemplo, entorse, corte ou fratura, e a visceral, que foi as que eu expliquei anteriormente. E também agora eu vou falar sobre a dor nociplástica, que é uma definição nova e feita pela IASP também. A origem tem alteração na modulação da dor sem evidência de lesão tecidual ou neural clara. Um exemplo é a fibromialgia, e o mecanismo seria a sensibilização central, alterações dos sistemas inibitórios e facilitadores da dor. E agora o desafio clínico, né, dessa nova definição seria o diagnóstico e resposta variável de tratamentos, porque como é uma dor que não tem evidência de lesão, depende muito do fator clínico realmente. Bom, eu vou falar dos nociceptores e a transdução da dor, que basicamente é como o corpo detecta e transforma estímulos dolorosos em sinais elétricos. O que são nociceptores? Os nociceptores são terminações nervosas livres para estímulos com potencial lesivo. Então, até por isso, eles são ativados apenas em situações de ameaça real e são receptores especializados. Eles se localizam na pele, vísceras, músculos, também no tecido conjuntivo e nas articulações. Ele inicia o processo da nocicepção, então ele é o primeiro componente do sistema sensorial da dor, ali pela parte de detecção e transmissão. Até muito por isso é conhecido como alarme biológico. Tipos de estímulos dolorosos. Eles têm 3 características diferentes, que são os mecânicos, térmicos e químicos. Os mecânicos, eles estão vinculados à pressão intensa, corte e pancada, que basicamente eles estimulam os canais mecânicos sensíveis, que no caso são os canais iônicos. Os térmicos, que são relativos ao calor e o frio extremo, que eles ativam canais específicos daí. Que, por exemplo, tem o TRPA1, que é o canal do frio, e o TRPV1, que é o canal do calor. E os estímulos químicos, que basicamente são substâncias liberadas na inflamação, que ali, por exemplo, tem a prostaglandina, potássio, hidrogênio e bradicinina, e eles são responsáveis por sensibilizar os nociceptores, ou seja, no final acaba hipersensibilizando, os nociceptores acabam ficando hipersensibilizados. A transdução da dor, que basicamente é um estímulo físico-químico convertido em sinal elétrico, passando pelos processos do primeiro, que é o estímulo, que acaba ativando os canais iônicos específicos que estão na membrana. Por consequência disso, a entrada de cálcio e sódio, visando despolarizar essa membrana. E aí sim, com essa despolarização chegando até o limiar, gera um potencial de ação, e esse potencial de ação viaja do axônio até a medula espinhal, até a ação, de fato. E tipos de fibras nervosas, de acordo com a organização, para que seja conceituada alguns fatores do trabalho para que depois alguns processos sejam explicados pelos colegas, foi organizado o tipo de fibras nervosas usando as nociceptivas. Até porque aqui tem as fibras A delta e as fibras C, deixando de fora a fibra A beta, que ela não é considerada uma fibra nociceptiva, mas é importante citá-la também. Aí ela é mielinizada, ou seja, ela tem a condução rápida, só que ela é para estímulos não dolorosos. Então é mais para toque, vibrações ou sensações mais leves. E aí sim, já as fibras nociceptivas tem a fibra A delta, que ela é mielinizada, ou seja, ela tem a condução rápida, e é vinculada à dor aguda pontual do tipo facada. E a fibra C, que ela é a mielínica, ou seja, por consequência disso, ela tem a condução lenta e é vinculada à dor crônica, ardente e difusa. Então, as fibras de condução rápida, que seriam as A delta e a A beta, elas são vinculadas aos estímulos mecânicos e térmicos, e já a condução mais lenta aos estímulos mecânicos, térmicos e químicos. Então, em relação à localização, ambas terminam no corno dorsal da medula e fazem sinapse com um neurônio de segunda ordem. Bom, eu vou falar agora sobre o caminho para a percepção da dor, né? A dor é transmitida da periferia até o cérebro por uma via sensitiva ascendente que envolve 3 neurônios principais, o de primeira, de segunda e terceira ordem, em um processo que envolve 3 fases, sendo eles a transdução, que é a transformação do estímulo nocivo em impulso elétrico, a condução, que é a propagação do impulso pelas fibras nervosas até a medula, e a transmissão, que são sinapses dentro do sistema nervoso central, conduzindo o sinal até o tálamo e córtex. A gente começa tendo um estímulo na periferia, né, pelos receptores nociceptivos, que já foram explicados pelo Lucas, né,
Então vai acabar reagindo a um tipo de estímulo, seja ele mecânico, químico, né? E então vai ter a ação do neurônio de primeira ordem, que a sua localização do seu corpo celular é no gânglio da raiz dorsal. O seu axônio periférico se conecta ao nosso receptor e o axônio central penetra na medula espinhal pela raiz dorsal e adentra o corno dorsal, que é a substância cinzenta posterior. Esses axônios podem ascender ou descer através do trato posterolateral, antes de fazer sinapse no corno dorsal. A função dele é de receber estímulos, né? Também, como foi abordado pelo Lucas antes, vai ter três tipos de fibras, né, no neurônio de primeira ordem, que são as fibras A delta, A beta e as fibras do tipo C. Bom, e aí vai acontecer então a sinapse nos cornos dorsais. O corno dorsal da medula espinhal é onde ocorre a primeira sinapse da via nociceptiva, né, entre o primeiro e o segundo neurônio. Então, o neurônio de primeira ordem vai liberar alguns neurotransmissores, como já foi abordado antes, vai ter interneurônios inibitórios para eles também, né? E então, antes de avançar e seguir falando do neurônio de segunda ordem e dessa sinapse, eu gostaria já de falar sobre um outro processo que acontece nessa região, que é o reflexo da retirada, né? O que acontece? A dor, quando ela atinge o corno dorsal, no neurônio de primeira ordem, ela ativa interneurônios que fazem sinapse com o neurônio motor inferior, no corno anterior, né? Isso já gera um reflexo motor de retirada. Por exemplo, tu vai tocar numa estrutura que tu vai te queimar, tu já tira ela. Tu não precisa que a informação chegue no cérebro, desça, e aí sim tu tire, né? Então, acaba não tendo participação cortical nesse reflexo, ou seja, o neurônio motor superior não é ativado aqui, e é um circuito monossináptico rápido, que envolve somente a medula espinhal. Bom, continuando agora, dando sequência ao neurônio de segunda ordem, né? Ele é o segundo neurônio da via sensitiva aferente. O corpo celular do neurônio de segunda ordem está no corno dorsal da medula espinhal. Ele recebe a sinapse do primeiro neurônio, cujo corpo está no gânglio da raiz dorsal, e envia um axônio que cruza para o lado oposto, na comissura branca anterior da medula, e sobe até o tálamo, compondo o trato espino-talâmico lateral. O seu axônio sobe na medula contralateral até o núcleo ventral posterolateral do tálamo. A função dele é de transmitir o impulso doloroso para o tálamo, né? Bom, e sobre o trato espino-talâmico lateral, é importante a gente pontuar que ele é ascendente, ele conduz não só a dor, como também a temperatura até o tálamo contralateral, e ele acaba fazendo uma subida pelas estruturas anatômicas ali, né? Em ordem de medula, bulbo, ponte e o mesencéfalo. Importante pontuar que aqui ele não faz sinapse até chegar no tálamo, né? Então a gente chega nos neurônios de terceira ordem, né? Que vão ter a localização do corpo celular no núcleo ventral posterolateral do tálamo, que é o VPL, né? O tálamo, mais especificamente no seu VPL, ele acaba atuando como uma estação de retransmissão, né? Onde o seu axônio integra sinais da dor e os transmite através de suas fibras para o córtex sensorial primário. Essa projeção se dá através da cápsula interna e também participa da percepção afetiva da dor, né? Ou seja, envia informações para o sistema límbico. Aí a gente vai ter o próximo passo, que vai ser o córtex sensorial primário, né? Que fica localizado no giro pós-central do lobo parietal. Ele é responsável pela localização, discriminação e intensidade da dor. É nele onde a gente tem o nosso corpo sendo representado de forma somatotópica, né? Pelo que seria o homúnculo sensorial. A dor também vai ser projetada ao córtex cingulado anterior e à ínsula, que são componentes associados ao componente emocional da dor, né? E para finalizar, não falar apenas da via aferente, né? A gente também vai ter a dor desencadeando uma resposta motora que é eferente no nosso corpo, né? Que envolve dois componentes, sendo o primeiro deles o neurônio motor superior, que fica no córtex primário, no giro pré-central do lobo frontal, que vai iniciar o comando voluntário através de axônios descendentes pela via córtico-espinal, que vão decussar nas pirâmides bulbares. Eles agem em resposta à dor, onde o córtex motor ativa o neurônio motor superior para gerar movimento de proteção, fuga ou retirada. E em segundo lugar, nós temos o neurônio motor inferior, que se localiza no corno anterior da substância cinzenta da medula espinhal, que tem a função de transmitir a ordem motora para o músculo esquelético. Ele sai pela raiz ventral, chegando ao nervo espinal e à junção neuromuscular, finalizando assim todo o trajeto da dor até a sua ação de fuga, né? Então, eu vou falar sobre os mecanismos de controle da dor
pelo sistema nervoso central. Como a gente já sabe, a dor não é apenas uma sensação simples, ela é modulada pelo nosso sistema nervoso central. E existem vias que aumentam ou reduzem a percepção da dor. Entender esses mecanismos ajuda a explicar, por exemplo, por que a dor pode ser aliviada psicologicamente ou até mesmo com analgésicos potentes. Então, o sistema nervoso central pode ajudar tanto facilitando quanto inibindo a dor. E um dos primeiros modelos que ajudou a explicar isso foi a teoria do portão da dor. Essa teoria do portão da dor, ela explica por que estímulos não dolorosos, como toque e pressão, ativam interneurônios inibitórios que acabariam por fechar o portão e evitar sinais de dor, ou diminuir, né? Um exemplo disso é esfregar o local onde o paciente bateu. Isso ativaria as fibras A beta, que inibem a transmissão da dor. Aqui eu trouxe uma imagem que eu achei bem interessante e bem representativa para essa teoria. No caso, as bolinhas amarelas representam as fibras de dor e as bolinhas azul representam as fibras de toque e pressão. Quando uma está passando, a outra não consegue passar porque o portão vai estar fechado para ela. Outro exemplo também que eu acho interessante trazer, que a gente inclusive teve na tutoria, né, é a síndrome do membro fantasma, que um dos tratamentos para essa dor é a questão de tu ficar tocando e fazendo pressão no que restou do membro, que vai acabar diminuindo essa dor do paciente. Mas além desse controle espinal, o cérebro também tem mecanismos descendentes que regulam a dor, como a substância cinzenta periaquidutal. Então, essa substância cinzenta ela é localizada ao redor do aqueduto de Sylvius, no mesencéfalo, e ela é uma região chave no controle da dor. Ela recebe sinais de áreas corticais do sistema límbico, ou seja, as emoções têm grande influência na questão da dor, e ela ativa vias descendentes inibitórias, que vão até a medula espinal e liberam neurotransmissores. E esse caminho faz parte do sistema inibitório descendente da substância cinzenta periaquidutal. E é ele que eu vou falar agora. Então, ele é composto por 3 regiões: a substância cinzenta periaquidutal, o núcleo de Raff e os interneurônios inibitórios da medula. Então, esses neurônios eles liberam serotonina e noradrenalina, que inibe a liberação de neurotransmissores excitatórios nos neurônios de dor, como o glutamato, que eu trouxe como exemplo. E também ativam interneurônios inibitórios que liberam encefalinas. Ou seja, o cérebro manda sinais para desligar o alarme da dor. E agora, a relação da dor com endorfinas e opioides endógenos. Então, além dos neurotransmissores clássicos que eu falei antes, o corpo ele também produz substâncias semelhantes à morfina, que são esses opioides endógenos. Então, exemplos, eu trouxe endorfinas, encefalinas e dinorfinas, que elas se ligam aos receptores opioides em várias partes do sistema nervoso central, inclusive na medula e na substância cinzenta periaquidutal. Elas diminuem a liberação de substância, como a substância P, e glutamato, reduzindo a transmissão da dor. E essas substâncias explicam por que em situações extremas, como atletas num campeonato ou em acidentes graves, a dor pode ser suprimida temporariamente. Então, concluindo, a dor ela é uma experiência subjetiva, mas que é profundamente regulada por mecanismos neurais complexos. Então, desde o nível espinal, com a teoria do portão da dor, que explica isso, até o controle central, com a substância cinzenta periaquidutal, vias inibitórias descendentes e opioides endógenos, o corpo tem várias maneiras diferentes de modular essa dor que a gente sente. E entender isso é essencial para a nossa prática clínica e como a gente vai agir com o nosso paciente em determinada situação, um determinado problema que ele está tendo. Então, eu vou começar falando da lesão no neurônio motor. Seja ele superior ou inferior, essa lesão sempre pode nos fornecer pistas valiosas sobre o local anatômico.
Por exemplo, se a gente vai ter uma lesão no neurônio motor inferior, a gente sabe que vai ser uma lesão nas células do corno anterior da medula espinal e dos axônios até a musculatura. E vai se manifestar como uma paralisia muscular e atrofia. Já se a gente tiver uma lesão no neurônio motor superior, que vai se originar no córtex e vai ter uma via descendente pela medula, vai gerar a espasticidade ou o palhismo, que vai ser aqueles movimentos involuntários e muito bruscos. E além disso, vale ressaltar que o controle do movimento também vai envolver os núcleos da base e o cerebelo. E se a gente tiver alguma lesão neles, a gente pode ter acinesia, que vai ser a dificuldade de iniciar o movimento, discinesia, que vai ser movimentos involuntários, e ataxia, que vai ser a falta de coordenação. Agora falando da allodynia. A allodynia é uma dor intensa desencadeada por estímulos que normalmente não seriam dolorosos. E ela é causada por condições como neuropatia periférica e fibromialgia. E ela vai ter em dois tipos de sensibilização. A periférica, onde os nossos receptores na lesão ficam hipersensíveis, e a central, onde as vias de dor na medula e no cérebro se tornam hiperexcitáveis. Agora falando dos tipos de allodynia. A gente vai ter a allodynia térmica, que vai ser a dor sentida com uma pequena variação de temperatura, como um vento frio ou uma mudança um pouco mais brusca na temperatura durante o dia. E imagina uma pessoa que tem essa condição indo tomar banho, quente ou frio. Isso pode gerar uma dor extrema e seria bem complicado. A allodynia mecânica é um tipo de allodynia provocado por um movimento suave sobre a pele, como o atrito da roupa. E a gente também tem a allodynia tátil, que vai ser a dor que surge com uma leve pressão, como uma pessoa encostar no meu ombro ou me cumprimentar um pouquinho mais forte, já pode causar uma dor bem complicada. Agora falando de hiperalgesia. A hiperalgesia é uma condição onde a dor é sentida de forma exagerada em resposta a estímulos que já seriam dolorosos, mas em menor intensidade. A reação do corpo vai ser desproporcional ao estímulo nocivo. E as suas causas podem variar de lesões físicas, que vão sensibilizar as terminações nervosas, doenças crônicas, como fibromialgia, que é uma doença onde a dor vai ser amplificada, ou artrite reumatoide, que vai ser uma inflamação crônica. E é muito importante saber diferenciar a allodynia de hiperalgesia, porque na allodynia o estímulo não é doloroso, mas causa dor. Já na hiperalgesia o estímulo é doloroso, mas a intensidade da dor é desproporcional ao estímulo. O diagrama que eu botei ali vai ter a parte superior, que vai ser o estímulo inóculo, que é onde tu vai ter uma baixa ou nenhuma resposta neural. Já na parte inferior é a hiperalgesia, que vai estar na mesma fibra nervosa e vai ter um estado de sensibilização muito maior ao estímulo, que tu consegue ver que o estímulo é muito mais intenso. Agora falando de hiperalgesia primária e secundária. Na hiperalgesia primária, vai ocorrer no local da lesão ou nos tecidos diretamente afetados e vai estar ligado com os nossos receptores na pele ou tecidos danificados que vão se tornar mais sensíveis. Isso se deve à liberação de substâncias químicas, como a braticnina e a prostaglandina, que se ligam aos nossos receptores, baixando o limiar de ativação. Já a hiperalgesia secundária vai se manifestar ao redor da lesão ou em regiões mais distantes. E o sistema nervoso central vai amplificar os sinais de dor. Mesmo os sinais fracos de áreas adjacentes são interpretados com maior intensidade pelo cérebro, como se as vias da dor estivessem com uma sensibilidade aumentada. Agora falando um pouco da dor do membro fantasma, ela é comum em amputados e é uma dor real e excruciante, percebida em uma parte do corpo que não existe mais. Ela está associada a lesões nos nervos, envolve a ativação de nossos receptores por estímulos que causam ou ameaçam dano tecidual. E ela é um exemplo de neuroplasticidade maladaptativa no sistema nervoso, que é onde os nossos receptores vão se referir às terminações nervosas seccionadas. Aí, os mecanismos que podem contribuir para essa dor vão ser neuromas, que vão ser extremidades seccionadas dos nervos no local da amputação, que podem se tornar hiperexcitáveis e gerar estímulos elétricos espontâneos, ou memória da dor, que se o paciente já tiver uma dor intensa no membro antes da amputação, o cérebro já estava sensibilizado para aquela dor.
E a dor do mesmo fantasma pode ser uma persistência da memória da dor no sistema nervoso central. Agora, falando um pouco de analgésicos. A gente vai ter os analgésicos comuns, como o paracetamol, que vão atuar em dores leves. E daí agora a gente vai ter a duloxetina e a venlafaxina, que vão ser eficazes no tratamento de dor crônica. Os opioides, que são reservados para dores graves ou refratárias, e eles vão agir ligando aos receptores opioides do cérebro e da medula, modulando a percepção de dor ao inibir neurotransmissores excitatórios. E por fim, a gente vai ter os anestésicos tópicos, como a lidocaína, que vai inibir o bloqueio que vai bloquear os canais de sódio nos nervos periféricos, impedindo a propagação dos impulsos dolorosos. E agora, para finalizar, a dor é um sintoma comum e complexo que pode indicar diversas condições clínicas, funcionando como um sinal de alerta crucial do corpo. Compreender a dor é fundamental para o diagnóstico correto e a escolha do tratamento adequado, pois a dor possui uma fisiologia complexa, como diferentes tipos, mecanismos e manifestações, e tratá-la de forma genérica é um erro. Além disso, a avaliação individualizada da dor é essencial para um cuidado humanizado, reconhecendo a singularidade e a subjetividade da experiência de cada paciente. Então, pessoal, essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.